Aleluia. Então, por favor, vou pedir a você para estender aí sua mão nessa direção, a direção das crianças. Paizinho Santo, pedimos que o Senhor seja com elas, que o Senhor esteja cuidando, Pai amado, em nome de Jesus, de cada coraçãozinho desses, levando-os cada vez mais para o centro da Tua vontade, Pai. Abençoa-os, coloca-os diante da Tua palavra e que eles possam aprender, Pai amado, cada vez mais a se posicionar como filhos da obediência, filhos da verdade. Peço a Ti pelas professoras, que o Senhor possa trazer a paz, o cuidado, a confiança, a sabedoria para todo esse momento. Que o Senhor possa honrá-las de uma forma preciosa no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu vou, antes do Ministério da Palavra também, vou só consagrar aqui esse veículo da irmã Thaís, que está aqui em algum lugar. Ah, está ali, amém, ali atrás. Glória a Deus. E a Thaís é da rede de jovens, pertence ali à célula Águias, lá no Mário Covas. E ela trouxe hoje aqui para a gente apresentar diante de Deus. Toda vez que você apresenta um bem no altar do Senhor, você está testemunhando a bondade de Deus. Apresentar no altar é um testemunho das coisas que o Senhor está fazendo. Não é para santificar um bem, não é para, digamos assim, trazer uma super proteção, um campo de força. Não. É para que você entenda, que a igreja entenda que Deus é galardoador, que Deus é abençoador, que Deus é generoso, que Deus é bondoso. Então, o fato de apresentar um veículo, uma criança, uma casa, é também um testemunho para a glória de Deus. Amém? Então vamos apresentar aqui diante do Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós queremos apresentar esse veículo a Ti, no Teu altar, sabendo que o Senhor é bom em todo tempo. Pedimos a Ti, Deus bendito, que seja um testemunho da Tua bondade, do Teu favor, da Tua fidelidade. O Senhor possa guardar a Thaís em todos os seus caminhos, e que também esse veículo seja um instrumento, ó Deus amado, para a evangelização, para o crescimento, para, Pai amado, a propagação do Evangelho, da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vou botar aqui no bolso, aí depois você me pede, viu? Senão eu esqueci. Amém. Então vamos para o Ministério da Palavra. É o Salmo 37, aleluia, glória a Deus. Amados, eu já ministrei essa palavra aqui umas 2 vezes essa semana nas células que eu estive, ou que eu estou. E esse salmo foi basicamente o salmo do meu devocional durante toda a semana. Então, quase todos os dias eu lia aqui o Salmo 37, eu verificava alguma coisa, pesquisava outra coisa. Então nós vamos ler a partir do verso de número 1, nós vamos até o versículo de número 5, tá bom? A palavra do Senhor diz assim: não se aborreça por causa dos malfeitores. Em outras versões diz: não te indignes por causa dos malfeitores. Nem tenha inveja daqueles que erram. Em outras versões diz daqueles que praticam a iniquidade. Pois em breve eles secarão como a erva e murcharão como a relva verde nos campos. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e desfrute da sua fidelidade. Então você
se deleitará no Senhor. Em outras versões diz: agrada-te do Senhor, e Ele atenderá ou concederá o desejo do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Ou como diz em outras versões, e o mais Ele fará. Glória a Deus. Pai, nós apresentamos o nosso coração diante da Tua presença. Pedimos a Ti que o Senhor trate conosco essa noite, para o louvor da Tua glória. A honra seja a Ti, a glória seja ao Senhor em todo o tempo. Amém, amém e amém. Amados, o Salmo 37 é considerado um salmo sapiencial. O que quer dizer isso? É um salmo de sabedoria. Todas as vezes que a gente mergulha na imensidão dos salmos, a gente vai percebendo que há salmos que são ligados a orações, há salmos que são ligados à questão da sabedoria, outros salmos são nitidamente canções de adoração ao Senhor. Então, quando você estuda o salmo, você vai percebendo também onde ele pode se classificar. E os comentaristas do livro dos Salmos vai dizer que esse salmo pertence a Davi, e além disso, ele foi escrito lá na velhice do rei Davi. E uma das provas que trazem essa afirmação é o fato da gente conhecer o versículo 25, quando diz: fui jovem, agora sou velho, e nunca vi um justo abandonado, nem seus descendentes mendigarem o pão. Então, a maior parte dos comentaristas, eles vão então fazer essa observação de que pelo fato de Davi trazer esse versículo, é sinal de que ele foi escrito na sua velhice. O Salmo de número 37 traz um contraste entre o justo e o ímpio, entre o temporário e o eterno, entre a aparência e a realidade, entre a ansiedade e a confiança. Então, todas as vezes que você começa, então, a mergulhar aqui no Salmo 37, e a gente precisa aprender a mergulhar na palavra de uma forma intensa, a gente vai perceber que o ensinamento, que o conhecimento, ele vai muito mais daquilo que os nossos olhos podem naquele determinado momento alcançar, perceber. Quanto mais a gente mergulha, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente vai pesquisando, mais a gente vai entendendo o que o Senhor quer falar. E aí ele começa então no versículo 1, trazendo uma afirmação de conduta. Ele vai dizer então, olha, que nós não devemos nos aborrecer por causa dos malfeitores, que a gente não deve se indignar por causa daqueles que planejam, daqueles que vão organizar, que vão estabelecer o mal. Ou seja, de repente a gente começa a observar pessoas, às vezes ao nosso lado, às vezes da nossa família, às vezes do nosso bairro, da sociedade, do nosso país, que estão organizando, planejando mal. E de repente começa a bater aquele senso de justiça. Aquele senso de justiça, ele deve ir na direção do Senhor. O senso de justiça, segundo a palavra de Deus, ele precisa ir na direção do Senhor. E todas as vezes que, de repente, aquele sentimento, aquela emoção começa a ser gerida pelos nossos achismos, pelas nossas ideias, e começam então a trazer uma sensação de raiva, de rancor, de ódio, a gente precisa começar a acender um alerta na nossa vida. Ora, o homem de Deus, o servo do Senhor,
a serva do Senhor, ela precisa ter cuidado, ele precisa ter cuidado com os sentimentos que possam começar a ser acumulados no nosso coração e de repente começar a produzir mal e mal e mal sobre a nossa vida. Então ele está dizendo aqui que a gente não deve se aborrecer, se indignar por causa daqueles que planejam o mal. E aí eu posso entender que esse que planeja o mal são os pecadores, são os zombadores, são os escarnecedores, como a pastora Ana disse aqui, lá do Salmo 1. E no Salmo 1, a Bíblia diz o quê? Que a gente deve se afastar dessa conduta, que a gente não deve estar no mesmo caminho destes, que a gente não deve se assentar com estes. Então, de repente, o nosso coração começa a ser bombardeado por emoções de raiva, de rancor, de ódio, por causa de pessoas que de repente estão planejando o mal. E aí, se nós não tivermos cuidado, aquela raiva, aquele ódio que o nosso coração de repente vai alimentando por causa de uma má conduta de uma pessoa, por causa de um erro, de um crime de uma pessoa, aquilo vai gerando outro tipo de conduta se nós não tivermos discernimento, se nós não tivermos o cuidado. De repente a gente vai absorvendo aqui um sentimento de raiva, vai absorvendo um sentimento de ódio por causa da conduta de alguém, e de repente aquilo começa a criar raízes no nosso coração. E quando cria raízes no nosso coração, se torna difícil de ser tratado. É por isso que um dos motivos pelo qual o salmista está dizendo que nós não devemos nos indignar por causa dos malfeitores, é para que esses sentimentos, eles não criem raízes no nosso coração. Para de repente você não estar orando dizendo assim, eu quero que essa pessoa morra. Eu quero que essa pessoa, ela se dê mal na vida dela. Então tem muita gente que de repente sofreu algum dano, tem passado por situações por causa de outras pessoas, e tem acumulado essas emoções no seu coração, e de repente isso começa a também influenciar ela no comportamento em relação a outras pessoas. E de repente não é mais a misericórdia, não é mais a compaixão, não é mais a benevolência, não é mais o suporte que vai estar nos conduzindo diante dessas situações. Agora é o ódio, agora é a raiva, é o rancor. Então é preciso que você observe o Salmo de número 37 e diga, olha, o salmista está me ensinando que eu não devo me aborrecer por causa daqueles que praticam o mal, que eu não devo me indignar por causa daqueles que de repente estão fazendo o mal, estão prosperando, estão tendo uma vida melhor do que a minha e eu não. Então aqui há um primeiro ponto, e o primeiro ponto há um conflito entre a fé e os olhos, porque a palavra de Deus nos diz que nós devemos andar pela fé, mas muitos de nós, muitas vezes vai se basear em quê? Vai se basear nos olhos, vai se basear na circunstância, vai se basear no momento, vai se basear nos problemas. Eu não disse isso aqui, às vezes eu conto muitas vitórias, muitos testemunhos de bênção, lá na escola, onde eu ministro aula. Mas esse ano eu passei por uma experiência terrível para mim. Foi uma das mais difíceis de enfrentar durante toda a minha vida. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que eu tive um desentendimento com uma aluna, e ela adolescente, ela proferiu um xingamento ali muito feio, e eu coloquei ela para fora, pedi para que ela se retirasse da sala. E aí ela saiu, e depois aquilo gerou um problema grandioso. O pai, a mãe veio, queria me conhecer. E quando eles vieram para me conhecer ali, a primeira frase daquela mulher para mim foi: você é um bandido, um criminoso. Então foi a primeira frase que ela me disse, que eu era um bandido e um criminoso.
E eu tomei um susto, porque eu nunca cometi um crime, eu nunca fui julgado, sentenciado. Como é que eu sou um bandido, um criminoso? E aí eu disse, mas por que você está me chamando dessa maneira? E ela começou a dizer que eu tinha ofendido a filha dela, e no estatuto da criança, do adolescente, dizia assim. E ela começou a falar, e falar, e falar. E lá no meio daquela fala, eu perguntei para ela, mas por que eu sou bandido, eu sou um criminoso? Se ela não respondeu. E ela ficou ali falando, às vezes é uma palavreada assim meio sem nexo, sem propriedade. E lá no meio daquela conversa eu disse, olha, tudo que você falar sobre mim não vai me atingir, porque existe uma coisa chamada legado, e eu tenho 12 anos de legado nessa escola. Então, por mais que você fale o que você quiser falar, eu não vou me abalar. E outra coisa que eu quero lhe dizer que o que a palavra nos ensina. Se você acha que eu lhe feri junto com a sua filha e seu esposo, me perdoe. Eu estendi a mão, pedi perdão ali para o pai, pedi perdão para a mãe, me levantei, pedi licença à coordenadora, à direção e me retirei daquela sala. Então, olha, às vezes você vai de repente estar diante de situações que possam, digamos assim, trazer uma desestabilização sobre a sua vida. Pode até tentar te desestabilizar. Só que nessas coisas você precisa olhar para a palavra. E naquele momento a palavra me disse o quê? Sofre o dano, aprende a sofrer o dano. E foi isso que eu fiz. Foi assim que eu me posicionei. Então, quando você olha para o Salmo, você vai observar o Salmo te levando a uma conduta que é difícil, que é complicado. De repente você olhar para os malfeitores, olhar para as pessoas que produzem a maldade e dizer assim, não tem como não se indignar com essas pessoas, não tem como não sentir ódio dessas pessoas, raiva destas pessoas. E aí de repente você olha para a palavra, e a palavra te ensina o quê? Não se aborreça por causa dos malfeitores. Não gere no teu coração raiva, não gere no teu coração ódio, não gere no teu coração rancor, porque de repente uma pessoa está produzindo mal. Ao contrário, Jesus nos ensina nos evangelhos que aquelas pessoas que lhe bateram, lhe cuspiram, lhe trouxeram ali condenação, que Jesus aplicou sobre eles o perdão. Então, de repente, meus irmãos, a gente vai se deparar com pessoas produzindo mal, gerando o mal, e a gente começa a pensar, agora eu vou ter um senso de justiça, mas o teu senso de justiça está apontando para que aquela pessoa se dê mal, para que aquela pessoa, ela seja cada vez mais culpada, e ela seja cada vez mais ali observada pelos outros, e de repente ela comece a se dar mal. E de repente a gente está orando por isso. Eu já vi algumas pessoas orando, Senhor, sabe aquela pessoa que me fez isso? Aquela pessoa, ela precisa pagar. Vai lá, Senhor, pega ela porque ela me feriu, pega ela porque ela fez um mal contra mim, Senhor. Faz assim na vida dela, faz assim na vida dela. E de repente a gente vai estar indo na contramão da palavra, indo na contramão do que é a palavra de Deus, do que é a Escritura. Então muitas vezes você vai se deparar com pessoas produzindo mal, e essas pessoas que estão produzindo mal, elas de repente estão prosperando, elas estão crescendo, e você não, e começa a gerar um turbilhão de emoção no seu coração. E aí você tem que lembrar, eu não posso andar pelos olhos. É importante
desfazer o nó da comparação. É importante que a gente desfaça esse nó da comparação e comece então a colocar na mesma prateleira o ímpio e o justo. Colocar o ímpio e o justo na mesma prateleira. E o que é que o Salmo 37 nos ensina? O Salmo 37 nos ensina que eu devo fazer o quê? Que eu devo separar o justo do ímpio. Que eu devo fazer uma separação entre as pessoas que andam com base na justiça e as pessoas que andam com base na impiedade. E o conceito de impiedade na Bíblia é o mal, é justamente a maldade. O conceito de impiedade na Bíblia é a maldade. Então, de repente, há uma pessoa produzindo mal, há alguém que te fez um mal, há alguém que está manifestando maldade. E aí, de repente, se você não tiver cuidado, você vai estar gerando emoções, sentimentos que estão contrários à palavra do Senhor. Então, tenha cuidado com os que estão produzindo a maldade, para que você não gere no seu coração, para que você não traga para o seu coração, para que você não enraize no seu coração todo esse sentimento contrário. Outra coisa que a gente precisa observar aqui é que nós não somos chamados de palhas, mas nós somos chamados de árvores que estão com as suas raízes plantadas junto aos ribeiros. Se você for ver o Salmo 37, o Salmo 1, você vai ver o quê? Que estes que produzem a maldade, que estes que andam com base na iniquidade, estes serão queimados como a palha seca. Então, de repente, você está dizendo assim: mas não há justiça, não há aqui uma lei, não há um cuidado aqui para estas pessoas. Olha para a palavra, e a palavra diz o quê? Que estas pessoas, elas vão ser queimadas como a palha, e nós não seremos assim, nós não somos assim. A Bíblia diz o quê? Que nós somos como árvores plantadas junto aos ribeiros de água, que no tempo apropriado daremos o nosso fruto. Então, irmãos, olha para a palavra e começa a dizer, de repente está gerando no teu coração um desejo ruim em relação a alguma pessoa, está gerando uma ansiedade em relação ao posicionamento de alguma pessoa, ou de repente você está percebendo uma pessoa crescer, uma pessoa prosperar, e aí está minando aquele sentimento de inveja, está minando aquele sentimento ali, que não é um sentimento bíblico correto, que não é um sentimento verdadeiro, não é um sentimento de paz, e de repente está gerando isso no teu coração, e isso pode ser prejudicial a você, para todos os outros relacionamentos. Então ele diz, não tenha inveja daqueles que produzem a iniquidade. Pastor, mas o que é a iniquidade? A iniquidade na Bíblia é a repetição do erro, é quando uma pessoa ela insiste em permanecer no mesmo erro, e é por causa da iniquidade que de repente o Apocalipse vai identificar as pessoas que vão ficar do lado de fora. Por exemplo, a Bíblia diz lá, de fora ficarão os cães, os feiticeiros, os idólatras. Estas pessoas não são pessoas que cometeram um erro e de repente largaram. Não, estas pessoas são as pessoas que decidiram permanecer no erro e elas se tornaram iníquas. E a iniquidade, ela gera uma identidade sobre uma determinada pessoa. Assim como uma pessoa que aceita, que recebe Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, e ela então ela recebe a identidade de filho, de filha, assim também uma pessoa que de repente anda com o padrão da iniquidade, ela vai absorver aquele padrão e vai se tornar semelhante àquilo. Então, por exemplo, uma pessoa que decidiu andar com base na feitiçaria, ela está ali o tempo todo, a sua vida toda, e ela conhece a verdade, ela conhece a palavra, ela conhece Cristo, ela conhece
o caminho, a verdade e a vida, mas ela insiste em permanecer na feitiçaria. Então ela vai absorver essa identidade de iníqua, ela vai absorver a iniquidade e vai se tornar assim. Por exemplo, a Bíblia diz lá sobre os cães: de fora ficarão os cães. E aí muitas pessoas vão ter uma interpretação às vezes diferente em relação ao fato dos cães. E aí o que se dizia? Se dizia que os cães ficavam sempre do lado de fora das casas, lambendo as suas feridas. E de fora então ficarão aquelas pessoas que não abrem o coração para serem tratadas, que estão constantemente lambendo as feridas, mas não querem o tratamento de Deus, não querem o cuidado de Deus sobre a sua vida. Estão do lado de fora dizendo: eu estou ferido, olha aqui a minha ferida, alguém me causou mal, a igreja me fez um mal, os pastores me fizeram mal, minha família me fez um mal, eu vou ficar aqui lambendo a minha ferida. E tem muita gente nos dias de hoje assim, meu irmão. Então de fora vão ficar os cães por causa de um posicionamento como esse. E os cães aqui não são os animais em si, mas são aquelas pessoas que absorveram essa identidade. Eu vou ser um lazarento para o resto da vida, eu vou ser um ferido para o resto da vida. Eu ouvi um testemunho de um cidadão, hoje ele é evangelista, e ele dizia o seguinte no seu testemunho. Ele dizia que com mais ou menos 21 anos de idade ele estava altamente viciado no crack, na cocaína. E ele só andava de bermuda porque tinha vendido o último chinelo e a última camiseta. Ele tinha sido colocado para fora de casa, ele não tinha mais ali o apoio da família. E ele estava vivendo na Cracolândia, em São Paulo. Só que ele começou a gerar uns bichos na pele, né? Ele começou a gerar uns bichos. E até um termo que a gente utiliza para chamar uma pessoa que é de repente muquirana, que às vezes é uma pessoa mais avarenta, né? Estava gerando aqueles bichos na pele dele. E ele começou a feder. E ele não era aceito mais nem dentro da Cracolândia. As pessoas, os próprios viciados, colocavam ele para o lado de fora. E o que é que ele fazia? Ele sentava e ia fazer o que? Lamber as feridas. Ou seja, eu sou um pobre coitado, ninguém liga para mim, ninguém presta atenção em mim. Até um dia que ele disse que Jesus apareceu e começou a conversar com ele. E disse: olha, se você está se achando assim lazarento, se você está achando assim um verme, se levanta, faz alguma coisa. E ele começou a fazer alguma coisa. E em uma das andanças dele ali em São Paulo, uma senhora deu uma Bíblia para ele, que ele começou a ler a Bíblia. E ele começou a ler a Bíblia, ele começou a ler a Bíblia, ele começou a ler a Bíblia. E quanto mais ele lia, mais ele se aproximava de Jesus. E quanto mais ele se aproximava de Jesus, mais o próprio Jesus aparecia para ele e andava lado a lado dele. Ele disse: eu não me converti numa igreja, num apelo, eu não me converti no culto de evangelismo, eu me converti lendo a palavra e Jesus se manifestando a mim. E hoje ele é um grande evangelista no Brasil. Ele prega, ele fala de como Jesus libertou ele das drogas, o que Jesus fez na vida dele. E hoje, meus irmãos, ele disse: olha, quando eu era drogado, eu aparentava ter 50 anos, mas hoje o rosto dele é de alguém assim parecido comigo, com uns 26, 27 anos de idade. É uma coisa incrível. Glória a Deus por isso, amém? Glória a Deus. Irmãos, então, de repente, você vai começar a ter até motivos para se lastimar, para, de repente, ficar depressivo, ansioso. Mas quando você olha a palavra,
todos esses motivos vão caindo por terra. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, não sinta inveja de quem está prosperando, de quem está enricando. Não sinta inveja dessas pessoas. Não sinta inveja de repente de uma pessoa que construi uma casa melhor do que a sua, de repente tem um carro melhor do que o seu, de repente tem uma sandália melhor do que a sua. Não sinta inveja dessas pessoas, não sinta, porque se elas forem do Senhor, é Deus que está dando, amém? Mas se elas não forem, elas vão queimar que nem a palha, e você vai permanecer para a glória de Deus, aleluia, louvado seja Ele. O nosso caso não é com o tempo presente, o nosso caso é com a eternidade, glória a Deus. O nosso caso é com a eternidade, louvado seja Ele. Então, olha para a palavra, não julgue, não defina a sua vida pelo momento presente, não defina a sua vida pela situação do hoje. De repente você vai dizer: ah, mas pessoa ali está crescendo a célula, está fazendo. Não, olha para a palavra. Eu gosto muito do Evangelho quando cita a mulher do fluxo de sangue. E lá no Evangelho de Lucas diz que ela havia gastado tudo com a medicina. Ela havia gastado tudo, ela havia perdido tudo ali tentando procurar uma cura, até o dia em que ela ouve que Jesus está passando naquele lugar. Ela não perde a oportunidade. Olha, por mais que de repente ela passou muito tempo ali olhando para a situação, ela teve uma oportunidade e se lançou aos pés do Senhor Jesus, tocou na orla do Mestre, do nosso Senhor e Salvador, e foi curada, e foi ali liberta daquele mal. Jesus disse: olha, alguém tocou em mim porque eu senti de mim sair virtude. Então olha para o Senhor, toca nas suas vestes, toca na orla do Cristo, do Santo de Israel. Não olha para o momento, não olha para os malfeitores, não olha para aqueles que produzem, para aqueles que praticam a iniquidade. Mas como diz a palavra, e eu gosto disso, aí olha só o que a palavra então diz que nós devemos fazer. A palavra diz: confie no Senhor e faça o bem, aleluia. Confia no Senhor e faça o bem. E esse é o segundo ponto da mensagem, é que você precisa aprender a confiar no Senhor e semear. Confiança e semeadura é o tópico de número 2. O justo, ele não se molda por causa das situações. O justo não muda o caráter diante das circunstâncias. O seu caráter permanece o mesmo. Spurgeon dizia que o homem de Deus não se fortalece nos resultados, antes, porém, ele se fortalece na obediência. É por isso que o justo prospera. É por isso que a palavra de Deus vai dizer sobre a vereda do justo, sobre o caminho do justo, sobre as bênçãos que estão sobre a vida do justo. E o justo aqui não é uma pessoa super correta. O justo, essa palavra justo na Bíblia, tzadik, é aquela pessoa que anda com base nos preceitos da palavra. É a pessoa que anda em retidão. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então ele está dizendo: confie no Senhor. Provérbios 3:5 diz: confie no Senhor de todo o teu coração. Então há uma chamada do Senhor para que a gente vivencie confiança. Isaías 26, versículo 4 diz: confiem para sempre no Senhor, pois somente Ele é rocha eterna. Então, irmãos, nós fomos chamados para confiar em Deus. Nós fomos chamados para vivenciar confiança. Por mais que esteja tudo desmoronando ao nosso redor, por mais que esteja tudo indo na contramão, por mais que esteja indo tudo de forma às avessas, mas a gente foi chamado para quê? Para confiar no Senhor, para colocar a nossa confiança, para colocar o nosso coração nele, aleluia, colocar o nosso coração, a nossa fé em Cristo Jesus. Louvado e exaltado seja o Senhor para todo sempre. Então olha, diante de todas as circunstâncias, talvez você esteja vivendo aqui, coloca o teu coração, confia nele, coloca
os teus olhos na sala do trono e diga: olha, eu não vou me perder aqui diante das adversidades. Coloca o teu coração na sala do trono e diga: eu vou ouvir o Senhor, eu vou ouvir o que Ele tem a me dizer, eu vou me posicionar no que Ele tem a me dizer. Então olha para a palavra e coloca o teu coração nessa confiança. Eu gosto muito lá no Evangelho também de Lucas, também em Mateus, quando o Pedro e alguns outros pescadores estão ali no mar da Galileia, e eles estão ali pescando a noite inteira, lançando as redes a noite inteira, lançando as mesmas redes em lugares diferentes, em posições diferentes, com uma força talvez diferente, esperando algo acontecer. E passou a primeira vigília, que vai de 6 às 9 horas da noite. Passou a segunda vigília, que vai de 9 horas da noite até a meia-noite. Passou a terceira vigília, que vai de meia-noite às 3 da manhã. E na quarta vigília, quem aparece? Jesus, aleluia, o Mestre, nosso Senhor, glória a Deus. E ele diz o que para Pedro? Ele diz o que para aqueles homens? Que tal você lançar a sua rede aqui desse lado? E Pedro vai dizer o que? Mas Senhor, eu passei a noite inteira tentando pegar esses peixes, eu passei a noite inteira. Ele disse: lança. E aí Pedro diz o que? Sob a tua palavra, glória a Deus. E essa é uma oração muitas vezes que nos falta, meus irmãos. Talvez essa seja a oração chave que falta para mudar a tua vida. É você dizer para o Senhor: sobre a tua palavra eu vou lançar as minhas redes, sobre a tua palavra eu vou lançar a minha confiança, sobre a tua palavra eu vou me posicionar em fé, sobre a tua palavra eu vou me posicionar aqui diante das circunstâncias e das adversidades. Muitas vezes o que nos falta é justamente isso, é sobre a tua palavra, Senhor. E às vezes a gente quer dizer o que? Não, pela adversidade, não, pela situação, eu não tenho como, não vai dar certo. E o salmista está dizendo o que? Confia no Senhor, confia nele, confia na palavra, confia no Deus que te prometeu, que é fiel para cumprir, aleluia. Sobre a tua palavra, Senhor. E que seja assim sobre a sua vida no nome de Jesus. Que você essa noite se levante disposta a lançar essa rede e dizer: sobre a tua palavra eu vou lançar. Sobre a tua palavra eu vou me posicionar. Porque às vezes a tribulação, irmãos, leva a gente, sufoca a gente, oprime a gente. Eu estava até dizendo ontem aqui na rede de jovens, que domingo passado eu estava viajando, pedi aí o pastor uns dias aí, e viajei. E domingo eu estava assistindo o culto online aqui, depois da derrota do Brasil. E aqui, lá onde eu estava, professor, estava aquele clima assim de derrota, obviamente, né? Estava todo mundo para baixo, uns chorando, outros lá encostados no canto. E aí eu disse o quê? Eu disse: eu vou calçar o tênis da determinação, aleluia. Aí fui lá, botei um short, botei uma camisa e fui correr, meu irmão, aleluia. Enquanto eu corria, eu orava, porque eu corro e oro. Que nem aquela canção: eu estou correndo para ti. E eu fui correndo, eu fiz 6 quilômetros lá na orla da praia. Oh, maravilha, meu amigo. Meu irmão, saiu da minha cabeça Roland, saiu ali aquele camarada batendo aquele pênalti errado. Até eu faria aquele pênalti ali, meu irmão, que é isso? Teve o torneio agora lá no Arnoldolândia, e meu time lá foi para os pênaltis. E quem foi o craque que bateu o pênalti, que classificou meu time?
o Eugênio, meu amigo, foi o Eugênio. Entendeu? Ora mais. Irmãos, é importante que você preste atenção numa situação. De repente vem as adversidades e vai querer engolir você. Mas você precisa aprender o que? Confiar no Senhor. E eu estava ali, irmão Walter, correndo. E o que eu estava dizendo para o Senhor: Senhor, eu confio em Ti. Senhor, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu, aleluia, eu me levanto e ponho a minha confiança no Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja Ele para todo sempre. Então confia nele, confia no Senhor, confia no Senhor, confia no Senhor, confia, glória a Deus, naquele que te chamou. E aí ele diz uma coisa importante, ele diz: e faze o bem. Ora, você está no meio de pessoas praticando maldade, você está no meio de pessoas desejando iniquidade, e o Senhor te chama para confiar nele e fazer o bem. E aí a gente aprende que fazer o bem é como plantar uma semente. Fazer o bem é como plantar uma semente. Então, se você faz o bem, você está plantando uma semente. Você está plantando uma semente na vida de uma pessoa, de uma família. Você está plantando uma semente numa cidade. Você está plantando uma semente na vida de um casal. Faça o bem. Faça o bem, promova o bem. A Bíblia diz lá em Tiago 4,17 que aquele que sabe o que é o bem e deixa de fazer, comete pecado. Então, de repente, você sabe o que é bom, tem que fazer, e você não faz, você está pecando. Então, faça o bem sempre que você puder, faça o bem sempre que houver uma oportunidade, plante na vida das pessoas, plante. Eu lembro, quando fui diretor lá do CETEBAN, uma irmã me doou umas mesas e umas cadeiras de escritório, e eram muitas para aquele espaço. E aí eu chamei um dos pastores, um amigo, e disse assim, foi o pastor Augusto, né, que é muito meu amigo. Eu disse: pastor Augusto, você quer uma mesa de escritório? Ele disse: quero sim. Aí ele me ensinou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse assim: planta na minha vida que eu sou terra fértil. Aí eu vou plantar na tua vida, tu é terra fértil, eu vou plantar na tua vida. Então, plantei na vida do pastor Augusto, aquela mesa de escritório. E aí passou alguns meses, o pastor Orlando estava, que é um dos diretores lá do colégio, eles estavam mudando as carteiras lá do colégio, e aí ele doou para o seminário mais de 70 cadeiras. E eu entendi que aquilo tinha a ver com semeadura, eu entendi que aquilo tinha a ver com você plantar na vida das pessoas. É importante você olhar para o salmista. De repente você está dizendo assim: está todo mundo fazendo errado, está todo mundo desejando coisas erradas, mas você não é todo mundo. Você é da palavra, você é do Senhor. Então aprenda a plantar, a fazer o que é correto, aprenda a plantar, aprenda a semear na vida dos outros. Ora, eu ouvi outro testemunho de um cara que cortava cabelos. E ele estava lá no salão dele cortando o cabelo, e entrou um cliente que já cortava cabelo com ele há mais de 10 anos. E toda vez aquele cliente terminava, ele pagava, terminava, ele pagava. Ao longo de 10 anos foi assim. E naquele dia, aquele camarada entrou ali naquele salão, e quando ele estava cortando o cabelo dele, o Espírito Santo falou, dizendo assim: hoje você não cobra dele, hoje você não pede o dinheiro dele, hoje o dinheiro dele não te serve. E aí ele ficou com aquilo, e aí o Espírito Santo falou de novo ao coração dele: hoje o dinheiro dele não te serve. E aí, quando terminou o corte de cabelo, que ele estava limpando lá, né, ali tirando os pelos ali, ele foi lá na recepção daquele salão e colocou lá para a moça, dizendo assim: cortesia. E aí, quando aquele rapaz foi saindo para pagar o corte de cabelo, a moça disse: não, ele falou ali que é cortesia,
está aqui, ó, cortesia. Aí aquele rapaz olhou para o cabeleireiro e ele disse assim, ó, pode ir. Só fez assim, pode ir. E ele foi. E aí no mês seguinte, aquele rapaz voltou. E quando ele voltou, ele disse, olha, eu não esqueci de uma coisa que você fez. Por que você não quis receber o meu dinheiro? Aí ele disse, porque talvez você não vá acreditar. Aí ele disse, o Espírito Santo disse que não era para eu te cobrar. Aí ele disse que quando saiu do salão, ele voltou para casa chorando, porque o corte de cabelo era R$40. Quando ele saiu de casa para cortar o cabelo, ele disse para a esposa dele que ia cortar o cabelo porque ele estava desempregado há muito tempo. E segunda-feira tinha uma entrevista de emprego. E ele precisava ir com cabelo bom, né? Porque estava cabeludão e tudo. E aí a esposa dele disse, pois quando você voltar, passa na feira e traz umas frutas para as crianças. Aí ele disse, mulher, eu só tenho dinheiro de cortar o cabelo. E ela falou assim, não, pois tudo bem, eu entendo. E aí quando ele saiu do salão, que aquele rapaz disse que não precisava, ele foi no mercadinho, fez uma feira para a nenê dele. E aí quando ele chegou em casa, que a mulher dele viu aquilo, ela disse, por que você mentiu para mim? Aí ele disse, eu não menti para você, eu só tinha aquele dinheiro. Foi o menino que não me cobrou. E aí ela disse, como assim? E aí, irmãos, para você ver o quanto fazer o bem faz a diferença na vida das pessoas. Aquele testemunho, aquele posicionamento fez com que aquela casa se rendesse aos pés do Senhor. Abrisse o coração para o agir do Espírito Santo. Abrisse o coração para que o Espírito Santo enchesse aquele lugar, enchesse aquela casa. Então, de repente, você tem até motivos lá do lado de fora para não fazer o bem na vida das pessoas. Mas fazer um bem é uma ação de quem é cheio do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Fazer o bem é uma ação de quem é cheio do Espírito Santo. Lá no livro de Atos, você vai ver a igreja do Senhor fazendo o quê? Fazendo bem, promovendo o bem, manifestando o bem. Então, de repente, você está olhando e dizendo, eu tenho um motivo para eu ser ruim, para eu ser mal, para eu não fazer isso. Não, promova o bem, faça o bem, glória a Deus. Porque fazer o bem é uma semente, fazer o bem é também um fruto, uma ação de quem é cheio do Espírito Santo. Lá no livro de Gálatas vai dizer justamente que a benevolência, vai dizer justamente que essa ação é ali um toque do fruto do Espírito. Então olha para isso. E aí eu vou encerrar esse sermão aqui no versículo de número 4, quando ele diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará, Ele atenderá aos desejos do seu coração. E eu coloquei o ponto 3 como resposta e resultado. Ponto 1, há um conflito entre a fé e os olhos. Ponto 2, um chamado para confiança e semeadura. E ponto 3, resposta e resultado. Porque o Senhor está dizendo assim, olha, agrada-te do Senhor, agrada-te de mim. Ou seja, vive uma vida prazerosa na minha presença, de servidão. Ame estar na casa do Senhor, ame fazer as coisas do Senhor, ame servir ao Senhor, ame estar no meio da igreja, no meio do povo, ame essas coisas. Porque se você amar estar na presença de Deus, se você amar servir ao Senhor, Ele vai fazer o quê? Ele vai trazer um resultado sobre a sua vida. Ele atenderá os desejos do seu coração. Ele vai atender os desejos do seu coração. E eu encerro então perguntando a você, qual é o desejo do teu coração? Qual é o desejo do teu coração? O que você tem desejado, o que você tem esperado no Senhor? Vamos ficar de pé, aleluia, glória a Deus. Louvado seja Ele para todos sempre. Bendito seja Ele para todos sempre. Exaltado seja Ele para todos sempre. Glorioso seja Ele para todos sempre. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor, bendito seja Ele
para a eternidade. Então eu gostaria que você colocasse o seu coração na ponta do altar e você falasse com o Senhor, pedindo ao Senhor: qual é o desejo do teu coração? Qual é o desejo da tua alma no dia de hoje? Qual tem sido o motivo da tua busca, da tua oração durante esses últimos anos? O que você tem pedido a Ele? Você pode, essa noite, glória a Deus, colocar o teu coração nele e dizer: Senhor, esse é o meu desejo, essa é a minha vontade, Senhor, hoje. E aí você lembra de quê? Você lembra do Senhor dizendo: agrada-te, agrada-te do Senhor. Você lembra da palavra ao dizer: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará, e Ele atenderá o desejo do teu coração. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Talvez você esteja dizendo hoje: mas Senhor, eu estou te servindo, eu estou tentando te agradar, eu estou tentando dar o meu melhor, eu estou tentando fazer o máximo possível, mas o desejo do meu coração ainda não veio, a vontade do Senhor sobre a minha vida ainda não veio. Continua firme, não se deixa levar pelos malfeitores, não se deixa levar pelos escarnecedores, não se deixa levar pelos iníquos, não se deixa levar, aleluia, pelos zombadores, mas coloca o teu coração em confiança no Senhor. Coloca o teu coração em confiança nele, no Rei da Glória, aleluia. Coloca o teu coração nele essa noite. Faz a tua oração essa noite, para que o Senhor manifeste bondade, para que o Senhor atenda esse desejo, para que o Senhor venha sobre a tua oração, para que o Senhor venha sobre a tua fé, no nome de Jesus. Ore ao Senhor, vamos orar. Seguro estou em seus braços, aquele que nunca me deixou. Você pode orar, só você e o Senhor essa noite. Seu amor perfeito sempre esteve repousado, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor sempre esteve em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em seus braços é o meu descanso, em seus braços é o meu descanso, em seus braços é o meu descanso, em seus braços é o meu descanso. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que tu és aquele que me guarda, que me guarda, que me guarda, que me guarda. Em seus braços é o meu descanso. Ó Deus Todo-Poderoso, nós levantamos a nossa voz em oração essa noite. Nós levantamos, Pai Celeste, Rei da Glória, em favor
dessa mulher, em favor desse homem que está buscando o Senhor essa noite, que está esperando em Ti, que está buscando descansar na Tua presença, Pai. Que o Senhor olhe ao desejo do coração deles, que a Tua mão de graça, que a Tua mão de poder, ela seja estendida, direcionada de uma forma eficaz, de uma forma apressada, a tempo, em nome de Jesus, sobre eles, ó Pai. Que o Senhor os tire dessa tempestade e coloque-os na Tua presença, e coloque-os, ó Deus, no lugar, no centro da Tua vontade. Eu profetizo sobre a sua vida essa noite, que você lançará as redes no tempo determinado, conforme a palavra do Senhor, conforme a palavra liberada. Talvez você esteja cansado de tanto lançar as redes e nada pescar, de estar vivendo a mesma vida, de estar vivendo da mesma forma. Mas o Senhor libera uma palavra sobre as nossas vidas essa noite. O Senhor nos diz: sobre a palavra lança as redes, sobre as palavras lança as redes. Que você lance a sua rede conforme a palavra liberada essa noite, e que você, em nome de Jesus, alcance da parte de Deus aquilo que você está esperando, aquilo que você está buscando, em nome de Jesus. Que o Senhor, que o Rei da Glória, que o bendito possa ter misericórdia de ti, possa te alcançar no meio das tuas dores, no meio das tuas aflições. Que a mão do Eterno possa te alcançar, que os olhos do bendito de Jerusalém possa te enxergar e possa, no nome de Jesus, liberar sobre você, aleluia, possa liberar sobre a tua casa essa palavra de resgate, essa palavra de libertação, essa palavra de cura, de salvação, em nome de Jesus. Mas não pare de confiar, não pare de confiar nele, não pare de servir a ele. Lança essa noite as tuas redes, conforme é a palavra do Senhor, conforme é o desejo do coração dele para a tua vida, em nome de Jesus. Em seus braços é o meu descanso. Aleluia. Tem alguém no nosso meio que aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Tem alguém no nosso meio: pastor, eu quero me entregar a Jesus hoje. Hoje eu quero me entregar a Jesus. Hoje eu estou decidido a me entregar a Jesus. Tem alguém no nosso meio que quer tomar essa decisão hoje? Se tem, levante sua mão. Tem alguém do seu lado aí que ainda não aceitou, tomou esse posicionamento? Fala com ele, convida essa pessoa. Tem alguém que quer se reconciliar essa noite? Aleluia. Tem alguém no nosso meio? Glória a Deus. Amém. Então vamos aplaudir o Rei da Glória, ao bendito de Israel. Glória a Deus. Pastor Arnoldo. Aleluia. Amados, a paz do Senhor, graça e a paz. Eu quero chamar aqui a pastora Ana